Meu amigo, a situação lá nos Estados Unidos está tensa. Só para você ter uma noção, está acontecendo uma rebelião que está sendo conhecida como rebelião anti-Biden. Pois é, os americanos e alguns governadores alegam que o Biden está muito autoritário e resolveram fazer uma rebelião contra ele. Pode ser a caída do Biden. E eu vou explicar isso aqui para vocês nesse editorial, além de outras matérias também que eu separei aqui especialmente para vocês. Como vocês puderam ver, as férias acabaram. Já estou em casa de novo, no nosso estúdio aqui, gravando para vocês. Então, daqui para frente, informação quase que em tempo real. Está acontecendo agora há pouco e eu já estou trazendo para vocês. Bora lá? Bora acompanhar? Vem cá, olha só. O que está acontecendo é o seguinte, matéria do Conexão Política. A decisão da Suprema Corte não é constitucional e não será cumprida, diz o governador do Texas. Eu estou falando aqui do Greg Abbott. O Greg Abbott, ele voltou a dizer que não vai cumprir as ordens da Suprema Corte. Só para você entender o que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos tem a lei de imigração. E um grande questionamento dos norte-americanos são os imigrantes ilegais que pulam da fronteira do México para os Estados Unidos e estão fazendo com que aquela região da Flórida ali se torne uma região de muita insegurança. Está se tornando uma região muito insegura por causa desses imigrantes ilegais que entram, fazem tráfico de drogas, praticam crimes e os americanos não estão nem um pouco satisfeitos com isso. E aí, na fronteira do Texas, o governo Joe Biden determinou uma norma mandando que as cercas, os arames farpados fossem retirados. Tá. Acontece que o governador falou, não vou tirar. O que o Biden está mandando é ilegal. A Suprema Corte analisou o caso. E aí a Suprema Corte falou, olha, se o governo norte-americano mandou, você tem que tirar. Sim, então veio a ordem da Suprema Corte americana para que o governador retirasse e não cometesse ali qualquer ação em relação aos imigrantes ilegais que estavam chegando lá no estado do Texas. O que aconteceu? O governador, o Greg, ele falou, eu não vou cumprir, a ordem da Suprema Corte é ilegal, eu não vou cumprir isso. Então, ele falou, olha, vou convocar a população, que é altamente armado, o Texas é um dos estados mais armados dos Estados Unidos, e falou, olha, população, o Biden está contra vocês e a Suprema Corte está contra vocês. A grande questão é que eu não vou cumprir. Vocês estão comigo ou estão contra mim. E a população declarou apoio massivo ao Greg. E aí, o que acontece é que agora a população está anti-Biden mesmo, lá no Texas. A rebelião anti-Biden, estados com mais armamento civil se juntaram ao estado do Texas. Menos de um ano das eleições nos Estados Unidos, o clima político já está tensionado e o governador do Texas, que é o Gregory Abbott, está em aberto conflito com o presidente Joe Biden, devido às ações federais que interferem nas medidas de proteção das fronteiras do México. Ao convocar suas tropas e resistir às medidas federais, Abbott alega que o governo federal quebrou o pacto entre os Estados Unidos e os estados, destacando que o Poder Executivo tem um dever constitucional de fazer cumprir as leis federais de imigração. Ele acusa o presidente Biden de se recusar a fazer cumprir as leis, resultando em recordes de imigração ilegal. E aí já tem gente falando até em divisão dos Estados Unidos. Se os estados não assumirem aí, estão falando em guerra civil e divisão dos Estados Unidos. Acontece que 25 estados, os que têm a população mais armada dos Estados Unidos, falaram, estamos com Texas. Se preciso for, vamos mandar os policiais, vamos mandar as tropas, e o povo desses outros estados vão para o Texas guerrear contra as forças federais, contra os Estados Unidos. Ou seja, lá, meu amigo, o clima está mais tenso do que você possa imaginar. E aí, adivinha, tem gente aí preocupado demais que essa situação possa vir a ser um reflexo aqui no Brasil posteriormente.
E aí, tem outro ponto que a gente precisa falar que é muito, muito importante também. Lá nos Estados Unidos, a guarda do Texas já está lá, os caminhoneiros, o povo está indo para a fronteira do Texas e dando apoio massivo ao governo do Texas. A Guarda Nacional do Texas está adotando medidas contrárias ao que foi estabelecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, atendendo uma ação do governo federal. Alegando inconstitucionalidade, o governador republicano no estado, Greg Abbott, nega qualquer tipo de acesso a agentes federais e as barreiras. Nas últimas horas, milhares de caminhoneiros americanos estão indo em direção à fronteira sul para dar suporte ao Texas e a outros estados envolvendo na rebelião anti-Biden. Segundo a imprensa local norte-americana, só para vocês terem uma noção, o número de caminhoneiros que já aderiram ao movimento e foram para o Texas ajudar tem sido massivo e pode chegar a 1 milhão de caminhoneiros, no máximo até a segunda-feira. 1 milhão de caminhoneiros já anunciaram que vão para o Texas preparados para a guerra anti-Biden, ou seja, para essa rebelião anti-Biden. E aí já tem um processo de impeachment do Biden que vocês sabem que está rolando a todo vapor. Está circulando na rede vários vídeos. Isso aqui, por exemplo, são as viaturas da Polícia Estadual da Flórida, que é um estado que está junto com o Texas, que está integrando agora também a rebelião anti-Biden. E aí eles foram vistas a caminho de Eagle Pass, onde as tropas do Texas mantêm o controle de Shelby Park na fronteira com o México. E ali eles estão indo para lá para ajudar. Vocês têm noção que, colocando isso como se fosse aqui no Brasil, só para você entender, é como se o Lula mandasse... vou dar um exemplo, tá? Vou trazer isso aqui para o contexto do Brasil. O Lula fala que a polícia militar de São Paulo não pode atuar lá nas comunidades, lá no setor litorâneo. E aí, o Tarcísio fala, não, eu não vou fazer isso. Não vou. Eu vou mandar a polícia continuar. Aí a Suprema Corte fala, não, Tarcísio, você vai cumprir sim. E o Tarcísio fala, não, não vou. E aí, vi todos os estados, sul, sudeste, centro-oeste, e fala, olha, nós estamos com você, Tarcísio, e mandar os policiais para lá para resolver o problema e falar, se as forças federais pisarem aqui, vai levar bala, vai levar chumbo, e a guerra vai estourar e nós vamos rachar aqui. É o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento, tá? É exatamente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E aí o grande ponto é que tem muita gente com medo desse reflexo disso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Porque se você pegar as semelhanças de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, cara, se repetiu aqui no Brasil. Então, se você observar, tá, no contexto todo, o Trump venceu. Depois de anos e anos da esquerda fazendo aquela dança das cadeiras, Donald Trump vence. E aí toda a mídia vai para cima do Donald Trump, todo o sistema vai contra Donald Trump. Aqui no Brasil, em 2018, surge o Trump dos trópicos, o Bolsonaro. E aí, depois que o Bolsonaro ganha, balaiada em cima do Bolsonaro, da mesma forma. Trump perde a reeleição. Não conseguiu se reeleger. Todo o sistema vem para cima de Trump, que não se reelege. Bolsonaro também não se reelegeu aqui no Brasil. Aconteceu o Capitólio, lá nos Estados Unidos. No Brasil, aconteceu o 8 de janeiro. Trump ficou inelegível em alguns estados. Bolsonaro já se tornou inelegível aqui. Lá, ele já vem muito tempo anunciando, olha, autoritarismo do Biden, o Biden está tomando medidas erradas. O que a oposição faz aqui? A mesma coisa. De repente, num momento, lá nos Estados Unidos, começa essa rebelião anti-Biden, que pode ser a queda do Biden lá nos Estados Unidos. E aí é lógico que a esquerda brasileira está com medo de que isso sirva como um impulso para que os governadores aqui do Brasil possam tomar medidas semelhantes. E aí a grande questão é, levanta aquele discurso. No Brasil a população é desarmada. É desarmada. E aqui tem as grandes facções criminosas. E será que num conflito como esse vai estar do lado de quem? Você sabe do lado de quem eles vão estar, não vai ser da população. E aí, muita coisa pode acontecer. É por isso que isso aqui, nós vamos estar fazendo a cobertura, vamos estar acompanhando
toda essa rebelião anti-Trump que pode mudar a história dos Estados Unidos e pode ter reflexo aqui no Brasil também, tá certo? Pessoal, eu volto com mais conteúdo para vocês às 7 horas da noite, combinado? E aí eu espero vocês lá. Se gostaram do conteúdo, coloca no comentário, gostei do conteúdo, quero mais informação sobre isso e eu vou trazer para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.